Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês? Então, meus queridos, já de volta aqui ao Brasil, como vocês podem ver, né? Viajei ontem o dia inteiro, o Aslan tá aqui atrás, né? Porque ele ficou realmente obsessivo com a minha ausência. Ele é muito apegado comigo, muito apegado. Ele tá me seguindo pela casa como se fosse um cachorro. Aliás, se eu contar para alguém que isso é um gato, as pessoas vão dizer que não, que é um cachorro, né? E hoje é dia 9 de julho de 2023, domingo, né? E nós vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho de jornada de cura da criança interior, né? Com mais uma semana aí de treinamento do Stargate, com mais uma série de ferramentas, uma série de informações que com certeza vão tornar a nossa jornada mais fácil, mais suave e mais compreensível, tá? Então começo com a leitura da lição do dia, que é a maravilhosa lição 190, que eu amo, que é uma das minhas favoritas, que é escolha a alegria de Deus ao invés da dor. Essa lição ela tem um significado muito especial para mim, porque num determinado momento em que eu estava passando por uma grande dificuldade, essa lição chegou para mim de uma forma inesperada e me ajudou muito a superar o momento difícil que eu estava passando. Isso tem aí, acho que mais de 20 anos, né? Provavelmente, tá bom? Escolha a alegria ao invés da dor. A alegria de Deus ao invés da dor. A dor é uma perspectiva errada. Quando experimentada sob qualquer forma, é uma prova de auto-engano. Absolutamente não é um fato. Não há nenhuma forma que ela tome que não desapareça se for vista corretamente, pois a dor proclama que Deus é cruel. Como poderia ser real, qualquer que seja a sua forma? Ela é um testemunho do ódio de Deus Pai pelo seu Filho, do pecado que Deus vê nele e do seu desejo insano por vingança e morte. Né? Como a gente já sabe que nada disso é verdade, então a gente sabe que a dor é fruto apenas das percepções equivocadas do nosso ego. Dá boa tarde para as pessoas, fala oi pessoal, graças a Deus a minha mãe voltou, já estava aqui desesperado, né? Eu já estava aqui louco, achando que eu tinha sido abandonado, que ela tinha ido embora, me trocado por gatos costarriquenhos. Ou talvez macacos, né? Não, Aslan, não foi o caso. Então você deita aqui e fica quieto. Podem tais projeções serem testemunhadas lembrando da máxima, a projeção dá lugar à percepção. Podem ser algo mais do que totalmente falsas? A dor não passa de um testemunho dos equívocos do filho em relação ao que ele pensa que ele é. Então, sempre que eu estiver sentindo dor, é porque eu estou identificado, identificada com a parte da minha mente que diz que eu sou um pecador miserável e que Deus me abandonou. Quando eu me lembro de que eu sou o Filho de Deus perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado, eu me reconecto com Deus e eu entendo que qualquer problema que eu possa estar passando, eventualmente, que esteja me causando dor, eu me lembro que Deus, que o Divino Espírito Santo vão me ajudar a passar por esse problema, tá? A dor não passa de um testemunho dos equívocos do Filho de Deus em relação ao que ele pensa que é. É um sonho de uma punição severa por um crime que não poderia ser cometido, por atacar o que é totalmente inatacável. É um pesadelo dentro do qual ele foi abandonado pelo amor eterno, que não poderia deixar o filho que ele criou do amor. A dor é um sinal de que as ilusões reinam no lugar da verdade. Demonstra que Deus é negado, confundido com o medo, percebido como louco e visto como traidor para com ele mesmo. A dor é um sinal de que nós estamos identificados com o sistema de pensamento do ego. A dor é um sinal de que nós estamos identificados com o ego, corpo, personalidade, ok? Se Deus é real, não há dor. Se a dor é real, não há Deus.
Essa frase é importantíssima. Se Deus é real, não há dor. Se a dor é real, não há Deus. Então, se nós acreditamos que Deus existe, então apenas Deus pode ser real. E a dor não é real, tá? A dor é um estado da mente equivocada. A dor é um estado de consciência muito reduzido, de muito baixa frequência, tá? É um estado de consciência muito primitivo, tá? Acho que assim fica melhor dito. Pois a vingança não faz parte do amor. E o medo, negando o amor e usando a dor para provar que Deus está morto, demonstrou que a morte é dona da vitória sobre a vida. O corpo é o Filho de Deus, corruptível na morte, tão mortal quanto o Pai que ele matou. Aqui ele está falando, né, daquele assunto que a gente discutiu nas nossas primeiras lives do livro-texto, né? Como teria surgido o mundo, né? Então, se você ainda não assistiu às lives, por favor, vá lá e assista as lives do livro-texto. Lembro a vocês que hoje não vai ter live, porque eu tô muito cansada, ainda tô no fuso horário, tá? E muito provavelmente no final de semana que vem também não vai ter live, porque eu vou para São Paulo, tá bom? No final de semana eu estou indo para São Paulo. Paz, ofereço a paz, né, a tal tolice. Veio o momento de rir de tais ideias insanas. Não é preciso pensar nelas como se fossem crimes selvagens ou pecados secretos com pesadas consequências. Quem, senão um louco, poderia concebê-las como causa de qualquer coisa? A sua testemunha, a dor, é tão louca quanto elas. E não deve ser mais temida do que as loucas ilusões que ela protege e tenta demonstrar que não podem deixar de ser verdadeiras. Só os teus pensamentos te causam dor. Nada exterior à tua mente pode ferir-te ou machucar-te de modo algum. Então, nós vamos ter outras lições que vão falar disso, né? E essa frase é muito importante. Só os teus pensamentos te causam dor. Nada exterior à tua mente pode ferir-te ou machucar-te de modo algum. Só os teus pensamentos te causam dor. Nada exterior à tua mente pode ferir-te ou machucar-te de modo algum. Isso é muito desafiador para a gente praticar, porque nós sempre estamos achando que algo exterior a nós está nos tirando a paz. E, na verdade, isso não é verdade. Porque o mesmo evento não tira a paz de uma outra pessoa, né? Então, o que difere? O evento é o mesmo, diferem as duas pessoas, diferem as duas mentes. A minha mente fica perturbada por um determinado acontecimento. Por exemplo, o resultado da eleição. A mente do outro fica feliz e contente com o mesmo evento. Aquele resultado da eleição, tá? Para dar um exemplo simples para vocês poderem entender. Além de ti mesmo, não há causa que possa te atingir e trazer a opressão. Ninguém, além de ti mesmo, te afeta. Nada no mundo tem o poder de deixar-te doente ou triste, fraco ou frágil. Mas tu és aquele que tem o poder de dominar todas as coisas que vês, meramente reconhecendo o que és. Quando percebes o quanto são inofensivas, elas aceitarão a tua santa vontade como se fosse a sua, né? A delas. E o que era visto como amedrontador se transforma agora numa fonte de inocência e santidade. Como é essa passagem? Do que era visto como amedrontador, que agora se transforma numa fonte de inocência e santidade. Como isso é possível? Quando eu entrego aquela situação, aquele fato, aquela pessoa, aquele relacionamento nas mãos do Divino Espírito Santo e peço que então sirva aos propósitos dele e não mais aos meus, ok? Bem? Meu irmão santo, pensa nisto por um momento. O mundo que vês nada faz.
não tem efeitos em absoluto. Representa apenas os teus pensamentos e mudará inteiramente quando escolheres mudar a tua mente e optar pela alegria de Deus, como o que realmente queres. O teu ser é radiante nessa alegria santa, inalterado e inalterável para todo o sempre. E negarias a um pedacinho da tua mente a herança que lhe é própria, mantendo-a como um hospital para a dor, um lugar doentio ao qual as coisas vivas têm que vir para morrer no final? Tá? Então aqui ele está falando um pouco do nosso apego ao que é difícil nas nossas vidas, né? Porque no fim das contas, se a gente for honesto, se nós formos honestos e verdadeiros, todo mundo se apega ao sofrimento em alguma medida, né? O mundo pode parecer causar-te dor, mas como ele mesmo não tem causa, quer dizer, o mundo não tem causa, o mundo é um nada, o mundo é ilusório, isso aqui é um holograma, isso aqui é uma brincadeira de realidade virtual. O mundo não tem poder de causar. Como um efeito, ele não pode produzir efeitos. Por quê? Porque o que produz um efeito é uma causa, certo? E o que uma causa gera é um efeito, né? Então, causa e efeito aqui no nosso modelo de não dualidade, eu perdi aqui o... Ah, tá aqui, achei. No nosso modelo não dualístico da nossa moeda, né? Tá? No nosso modelo não dualístico, causa e efeito são um só. A causa é o Pai, você é o efeito, você é o Filho. O Filho de Deus perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado, tá bom? Como uma ilusão, o mundo como uma ilusão, ele é o que tu desejas. Isto é, ele é o que você está projetando. Você está projetando o seu conteúdo mental. Ok? Teus anseios vãos representam as suas dores. Os teus estranhos desejos trazem a ele sonhos maus. Os teus pensamentos de morte o envolvem no medo, enquanto no teu perdão benigno ele vive. A dor é o pensamento do mal tomando forma e operando danos na tua mente santa. A dor é o resgate que alegremente pagaste para não ser livre. Na dor nega-se a Deus o filho que ele ama. Na dor o medo parece triunfar sobre o amor, e o tempo parece substituir a eternidade e o céu. E o mundo torna-se um lugar amargo e cruel, onde reina a tristeza, e as pequenas alegrias desaparecem diante da investida da dor selvagem, que aguarda para pôr um fim a todas as alegrias na miséria. Desiste das tuas armas e vem sem defesas ao lugar quieto, onde a paz do céu enfim mantém todas as coisas serenas. Desiste de todos os pensamentos de perigo e de medo. Não deixes nenhum ataque entrar contigo. Desiste da cruel espada do julgamento que estás apontando para a tua própria garganta e deixa de lado os agonizantes atos de agressão com os quais busca esconder a tua santidade. Aqui compreenderás que não há dor. Aqui a alegria de Deus te pertence. Este é o dia em que te é dado compreender a lição que contém todo o poder da salvação. É esta: a dor é ilusão, a alegria realidade. A dor é apenas sono. A dor é apenas sono. A dor é a identificação com o mundo de Maia, com essa ilusão 3D. A alegria é despertar. A dor é engano, só a realidade é verdade. E assim, mais uma vez fazemos a única escolha que jamais pode ser feita. Escolhemos entre as ilusões e a verdade, a dor e a alegria, o inferno e o céu. Deixa que a nossa gratidão pelo nosso professor, que lindo,
nos enche os corações ao estarmos livres para escolher a nossa alegria ao invés da dor, a nossa santidade no lugar do pecado, a paz de Deus ao invés do conflito e a luz do céu em troca da escuridão do mundo. Muito bem. Então, como a gente vai praticar essa lição com a criança interior? Escolha a alegria de Deus ao invés da dor. Então, você vai visualizar um momento da sua vida em que a sua criança interior, ela tenha sentido muita dor, muita dor. Uma dor tão grande que talvez você tenha imaginado que você não fosse aguentar, né? E você vai aparecer lá, se visualizar nessa cena, nesse momento, levando a alegria de Deus para a sua criança interior. Não absolutamente negando o fato que possa ter causado dor para a sua criança interior. Não, não é isso. Mas você vai levar a sua presença, tá? Você vai levar a sua presença. E nessa presença sua, porque a sua criança está se sentindo sozinha, ela está se sentindo infeliz, ela está se sentindo desamparada, ao levar a sua presença, você vai poder então levar a alegria de Deus. A alegria de Deus vai chegar para a sua criança através da sua presença, através do seu amor incondicional. Talvez, inclusive, através das suas palavras com relação àquele evento. Então, vamos supor que você esteja aqui visualizando um momento da sua criança interior que tenha sido muito desafiador. Por exemplo, quando você tinha 4 anos de idade, né, pegando aquele exemplo lá do livro do Bob Mandel, que a gente já leu várias passagens, né? Imagina que o seu pai te abandonou quando você tinha 4 anos de idade. Então, como é que você vai levar a alegria de Deus para essa criança que está em dor? Você vai levar a explicação de que Deus nunca a abandonou. E vai levar também a explicação de que o fato de os seus pais terem se separado, o seu pai ter ido embora... Minha filha preta está aqui atrás de mim. Não teve nada a ver com ela. Foi uma história que pertenceu ao casamento do seu pai e da sua mãe, tá? A criança, ela é muito egocêntrica quando ela é pequena. Isso é normal, é natural, né? Eu tô usando essa palavra aqui, egocêntrica, no sentido psicanalítico, não no sentido de um curso em milagres. Então, ela acha que tudo que está acontecendo à volta dela é ela que provoca, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que um dia essa criança teve muita raiva do pai, porque o pai ralhou com ela e falou que ela não podia fazer uma coisa que ela queria muito. Então ela sentiu muita raiva do pai e ela queria que o pai morresse. Aí um dia esse pai vai embora. Vocês podem ter certeza que a criança tem certeza que foi ela que provocou a ida do pai, tá? Porque é assim a natureza da mente da criança. E não tem nada de errado com isso, é assim que nós estamos. O nosso esforço aqui é para que nós possamos compreender como funciona, né, a mente da nossa criança interior, para que nós possamos lidar com isso da melhor forma possível, para que nós possamos trazer a cura para a nossa criança interior da melhor forma possível, tá bom? Muito bem. Então é assim que você vai praticar hoje, tá? Passamos para o texto da Marianne Williamson, do livro A Year of Miracles, Um Ano de Milagres. Estamos no dia 190 e o texto de hoje é um texto para a reflexão. E a reflexão de hoje é sobre o sucesso. O sucesso significa que nós vamos dormir à noite sabendo que os nossos talentos e habilidades foram utilizados de um jeito que serviu aos outros, né? Nós estamos nos sentindo recompensados
pelos olhares de gratidão nos olhos das pessoas. Seja isso... Peraí, deixa eu ver aqui. Seja isso também demonstrado numa forma de abundância material que nos apoia em desempenharmos esse trabalho alegremente e com uma elevada energia e com o sentimento magnificente de que nós fizemos a nossa parte hoje para salvar o mundo, né? Então eu posso dizer para vocês que todos os dias vocês me ajudam com os comentários de vocês me ajudam a eu ir dormir me sentindo dessa forma, né? Sentindo que de alguma maneira os meus talentos e as minhas capacidades foram utilizados a serviço das outras pessoas, né? Então vocês me dão isso, né? E quando vocês fazem o Pix lá para minha conta bancária, depois de assistirem as lives, vocês me apoiam materialmente. Não duvidem disso, tá? E eu sou muito grata por isso, tá? E esse apoio material, ele me apoia em desempenhar alegremente e com uma energia mais elevada esse trabalho que eu faço para vocês, né? Hoje eu tô me sentindo particularmente tranquila, né? E tô com uma necessidade muito grande de ficar dentro de mim, né? Porque foi uma semana de trabalho muito intenso e eu vou precisar de um tempo para integrar e amanhã eu tô de volta, né, no meu trabalho, com a graça de Deus. O nosso trabalho deve espalhar o amor. As nossas lojas devem espalhar o amor. A nossa tecnologia deve espalhar o amor. Os nossos negócios devem espalhar o amor. A nossa vida deve espalhar o amor. A chave para uma carreira bem-sucedida é tomar consciência de que nossas carreiras não estão separadas do resto das nossas vidas, mas, na verdade, são uma extensão do nosso ser mais básico. E o nosso ser mais básico, o nosso ser real, é o amor, né? Então, que nós possamos ver o nosso trabalho, os nossos trabalhos a partir dessa lente do propósito, né? Eu tive uma das minhas instrutoras na semana passada, ela contou dos trabalhos que ela fez, assim, em vários lugares. Hoje ela trabalha só com espiritualidade. Ela vive disso e ela vive, graças a Deus, muito bem disso. Ela é uma franco-canadense, quer dizer, nasceu na parte do Canadá que foi colônia francesa, que fala francês, e ela hoje é casada com um americano, e eu não sei muito bem em que estado dos Estados Unidos que eles vivem, eu não me lembro, né? Mas enfim, ela estava contando das coisas que ela fez, dos trabalhos que ela teve. Então ela trabalhou com vendas, depois ela foi trabalhar com eu acho que sempre na parte de tecnologia, né? Depois ela foi para o mundo corporativo e aí depois ela foi trabalhar com o mercado financeiro, e isso tudo ouvindo as instruções dos guias espirituais dela, né? Então ela contou que quando ela foi para o mercado financeiro, que ela falou: vocês têm certeza que é para eu ir para o mercado financeiro? Quer dizer, ela oferecia algum tipo de suporte, que eu não me lembro qual era, para as pessoas que trabalhavam na empresa, que era uma empresa do mercado financeiro. E eles falaram para ela: sim, nós temos um grande trabalho para fazer lá. E ela foi. Então, gente, é muito importante que nós não entendamos nenhum trabalho como menor. Todos os trabalhos podem ser maravilhosos, se eles forem colocados a serviço de Deus. Se você todo dia de manhã entregar o seu trabalho aos propósitos de Deus, o seu trabalho será magnificente. Ah, Jaque, mas eu odeio o meu trabalho. Tudo bem. Talvez você, fazendo esse seu trabalho atual com esse amor e com essa alegria, daqui a 1 mês, 2 meses, você tenha um novo trabalho. Mas sempre honre e faça o melhor no seu trabalho, considerando que é o seu trabalho que paga o seu salário. Ok? Isso é muito importante. E entregue o seu dia, o seu trabalho, as suas tarefas nas mãos de Deus. Peça para que, através do seu trabalho, você seja um instrumento para iluminar o mundo.
né? E eles contaram eu não sei se eu contei isso pra vocês na semana passada, se eu tiver contado me perdoem, tá? Mas eu acho que eu não contei. O meu mestre, o Pragit, ele contou que um dia ele fez um evento online, né? O evento foi transmitido online e aí ele falou que ele falou exatamente isso, né? Exatamente o que a Marianne acabou de falar. E que a gente tem repetido aí ao longo desses 2 anos e meio de trabalho diário. Ele falou que todos os trabalhos eram importantes. Ah, não, eu contei pra vocês sim, eu contei pra vocês da caixa de supermercado. Agora eu tô me lembrando. Então lembrem da história da caixa de supermercado. Então nenhum trabalho é menor. Se você hoje trabalhar como uma faxineira, você pode espalhar um amor absurdo através da limpeza das casas e do trabalho doméstico que você faz. Porque limpar uma casa, fazer uma comida, são trabalhos que expressam uma energia de um cuidado muito grande, né? E que por natureza, a energia do cuidado, que é a energia da nutrição, é uma energia feminina. Não que os homens não devam e não possam ajudar nas tarefas de casa, não é disso que eu estou falando. Mas quando a gente cuida da casa com amorosidade, isso é uma forma de servir com amor às pessoas que moram naquela casa, né? Eu tenho uma grande amiga que uma vez ela me contou uma história que eu achei muito bonita. Ela tem um filho hoje que já é adulto e esse filho morava na casa dela com ela até talvez uns 4, 5 anos atrás. E ela é separada do pai dele e ela não se casou novamente, até agora, né? E aí um belo dia, ela disse que o pai dele ligou para ela, acho que foi o pai que contou, não, foi o próprio filho que contou, Bom, esse filho, a essas alturas do campeonato, ele devia ter por volta de uns 25 anos. E aí o filho foi reclamar com o pai dele que a mamãe tá muito chata, a mamãe fica o tempo inteiro reclamando de que a casa tá bagunçada e só pensa em fazer a comida e limpar a casa e arrumar a casa e deixar a casa bonita e perfumada e etc. Aí olha o que esse pai falou para essa criança de 25 anos. Falou assim, olha, eu entendo que a maneira como a sua mãe demonstra amor pelas pessoas é muito através do cuidado dela com a casa, trazendo um ambiente mais amoroso e mais aconchegante, limpo e cheiroso para você que mora na casa e se ocupando da sua comida. Aí ele foi obrigado a calar a boca e depois, me parece, se eu me lembro bem, ele contou para a mãe, né? E ela ficou muito grata, né? Então, gente, se nós pensarmos em termos astrológicos, nós vamos imaginar que existem 12 formas de amar. São os 12 signos do zodíaco, né? Então, a gente olha no mapa como as pessoas amam, né? Quando você vai olhar no mapa de um homem, você vai procurar alguns sinais de como esse homem ama, de como esse homem serve. E no mapa de uma mulher, você vai procurar outras chaves, né? Outras possibilidades. Então, nós temos 12 formas de amar, no mínimo, né? Peguem aí as conjunções, os aspectos e você vai ter essas 12 formas de amar extremamente matizadas, né? Então, às vezes, nós não estamos nos sentindo amados porque a outra pessoa nos ama de um jeito que é diferente do nosso jeito de amar, né? Então, por exemplo, vamos pegar o meu jeito de amar, né? Eu amo virginianamente, porque a minha Vênus está em Virgem, né? Então, eu amo virginianamente. Como é amar virginianamente? O virginiano, ele gosta de servir, ele gosta de ajudar. Então, ele ama servindo. Ele ama através do serviço dele. Aí eu tenho a minha Vênus conjunta com o meu Mercúrio, que é a fala. Então eu amo falando. Eu falo para vocês aqui um bando de coisas todo dia. Ó como tá fechando.
E a minha Vênus está também conjunta ao meu Sol, que é a minha expressão, a expressão da minha essência. Então eu amo expressando a minha essência, servindo e me comunicando. Que interessante. Olhem o que eu estou fazendo aqui. Eu estou dando todo o meu amor para vocês. É assim que eu amo. Amar, para mim, a expressão mais elevada do meu amor nessa terceira dimensão, para mim, eu estou falando que é assim para mim, eu não estou dizendo que isso tem que ser assim para você. Mas a minha expressão mais elevada do meu amor nessa terceira dimensão é ajudar as pessoas a terem as suas consciências expandidas. Aí onde está essa Vênus, esse Sol? Onde estão a minha Vênus, o Sol e o Mercúrio? Estão na casa 9, que é a casa do ensino. Então eu venho aqui ensinar algo para vocês todos os dias, amorosamente, através da minha palavra, expressando a minha palavra é Mercúrio e a minha essência é o Sol. E a minha amorosidade está nisso. Uau! Então tem no mínimo 12 maneiras de amar. Né, gente? Uau! Então, de repente, aquela pessoa que você achava que não te amava de jeito nenhum, ela pode estar te amando de um jeito que você ainda não conseguiu reconhecer, né? Então, quando a gente vai na casa de alguém e essa pessoa faz uma comida pra gente, nossa, isso é uma super expressão de amor. Vocês concordam comigo? Ainda mais nos dias de hoje, que a gente não tem tempo pra comer bem, não é? A gente chega lá no Blue Spirit em Nosara e a comida é feita com tanto amor, com tanto carinho, sabe? O amor já começa ali. O amor já começa ali, né? Vocês concordam? Aí você hoje pode fazer um bom exercício com a sua criança interior, de ver como a sua criança interior queria ser amada e como os seus pais puderam amá-la. Como seus pais te amaram, né? Eu vou dar um exemplo para vocês da minha relação com a minha mãe. Eu vi muito o amor da minha mãe sendo expresso no cuidado. Nesse cuidado da rotina, nesse cuidado do dia a dia. Levantar cedo para pegar o ônibus para ir levar no colégio. Nunca cheguei numa aula atrasada. Pontualidade. Nunca deixei de ir ao colégio. Nunca deixei. Como eu e a minha irmã, a gente não ficava doente, graças a Deus, a gente não faltava ao colégio. Então estava chovendo, não tinha problema, a gente pegava o ônibus de guarda-chuva. A gente ia pro colégio de guarda-chuva e pegava o ônibus, né? Fazer uma comida fresca todos os dias. Se preocupar se nós estávamos comendo beterraba. Ai, que beleza! Quando a gente é criança, a gente não vê muita razão de ser nisso. Mas quando você vira adulto, nossa senhora, gente, eu passei a pandemia fazendo para mim mesma o suco de beterraba com cenoura, com limão, né? Minha mãe punha laranja, eu comecei a botar limão para fortalecer a minha imunidade natural, que a minha mãe fazia para mim quando eu era pequena. Então esse era o jeito dela amar. A minha mãe veio de uma geração de mulheres em que na qual ela foi programada, literalmente programada, para se casar e ter filhos e cuidar da casa e cuidar da família, né? Então eu me lembro que quando eu era criança, que a gente teve que mudar de colégio, porque a gente estudava num colégio particular, que o meu pai, por ser publicitário, fazia anúncio para o colégio e tinha bolsa, e aí aquela bolsa foi cortada, né? Eu não sei se ele parou de fazer propaganda, eu não me lembro o que aconteceu. E aí eu me lembro da atenção da minha mãe de ir visitar os colégios perto de onde a gente morava para ver qual era o melhor colégio onde ela ia colocar as filhas.
né? Então, como a sua mãe te amou? Como o seu pai te amou? Né? Vou falar do meu pai. Como o meu pai me amou? Como eu vejo o meu pai amando as pessoas? Dando liberdade para elas serem quem são. Correto? Dando liberdade para que as pessoas possam ser quem são. Que já era uma coisa mais difícil para minha mãe, porque a minha mãe entendia que a gente tinha que estar ali dentro daquela caixa, né? Aquela caixa ali quadrada, e que se não tivesse ali dentro daquela caixa tinha algum problema. Ele não. Ele sempre entendeu que amar era deixar o filho livre para o filho decidir o que ia ser, o que ia fazer da vida, né? Como ia se expressar, né? Então também é interessante que nós possamos, nessa jornada de cura da criança interior, eu ia hoje ler o texto do adolescente, mas eu não vou. Porque isso aqui que eu tô falando eu considero que é muito importante, que me foi intuído, né? Então hoje é muito importante que a gente... a Marianne Williamson, ela tem uma frase muito legal para isso, muito legal. Não me lembro de qual livro, tá? Eu acho que é de Um Retorno ao Amor, onde ela diz assim: as pessoas estão sempre nos dando um presente. Então a pergunta que nós temos que nos fazer quando nós estamos nos relacionando com elas é: eu estou acusando o recebimento desse presente? Eu estou recebendo? Porque imagina que eu te amo te ajudando, te servindo, né? Você não, que você tá aqui comigo, você é meu aluno, né? Então para você tá ok, você tá na mesma situação que eu. Mas imagina que eu tô com uma pessoa amiga e eu amo essa pessoa, servindo ela, ajudando ela, querendo mostrar para ela que existem talvez caminhos mais eficientes para ela trilhar a vida dela. E imagina que essa pessoa, ela registra, porque no sistema dela, no ponto de vista dela, na perspectiva dela, ela registra o recebimento do amor como bajulação. Tem pessoas que gostam de ser bajuladas, né? E eu não sou uma pessoa bajuladora, né? Imagina. Então talvez essa pessoa olhe para mim e pense: nossa, não tenho nada a ganhar dessa relação, né? Na verdade, me ocorreu aqui que eu passei por isso em situação de trabalho, já passei por isso na minha vida. Olha, eu ia quase que falar aqui na minha vida passada, é porque é no meu antigo trabalho, então efetivamente é na minha vida passada. Né? Então, no meu antigo trabalho eu passei por isso. Eu me relacionava com um determinado chefe que, no meu ponto de vista, ele queria ser bajulado. E eu não bajulava ele, porque não é da minha natureza. Mas eu sempre estive a serviço. Mas aquilo ali para ele não valia. Né? Ele queria que as pessoas não discordassem dele, ele queria que as pessoas achassem ele maravilhoso. E eu não era assim, né? E aí depois veio outro que tinha essa mentalidade do servir. Então ele se dava muito bem comigo e eu me dava muito bem com ele. Foi um chefe muito querido. Então vocês percebem que nós o tempo inteiro nós estamos tentando dar amor para as pessoas, até dentro da nossa perspectiva limitada do ego, né? E às vezes o outro, ele não consegue receber, porque ele não, é como diz a Marianne, ele não consegue acusar o recebimento. Imagina que ele queira muito lanchar uma fruta, mas que dentro do sistema mental dele só exista uma possibilidade de fruta, que é abacaxi. E no meu sistema mental, só existe uma fruta, que é abacate. Aí eu chego e entrego o abacate para ele. Aí ele fala: essa pessoa não me ama, essa pessoa não me quer bem. E aí talvez ele tente me entregar abacaxi. E eu falo assim: essa pessoa não me ama, essa pessoa não me quer bem. Daí, e isso eu estou usando muito como exemplo para pai e mãe, tá, gente? Porque nas nossas relações de parceria,
efetivamente nas nossas relações de parceria, nós vamos tentar, ao menos, buscar a compatibilidade. Então eu vou tentar trocar abacaxi com quem goste de trocar abacaxi, ou pelo menos isso seria aconselhável de ser feito. E talvez essa seja uma das chaves do fracasso total nos casamentos hoje em dia. A gente não está mais buscando compatibilidade, né? Nós estamos nos envolvendo em relações com base em valores superficiais que não necessariamente vão nos servir. Talvez nos sirvam, talvez não nos sirvam, né? Então os dois estão tentando amar. Um tenta amar dando abacaxi e o outro tenta amar dando o abacate. Quem recebe o abacate, mas queria abacaxi, não se sente amado. E quem recebe abacaxi querendo abacate, também não se sente amado. Então tente ver, faça um exame hoje para você tentar determinar e enxergar as formas através das quais os seus pais tentaram te amar. Vocês lembram que eu já contei aqui para vocês a situação hilária que eu vivi quando eu tinha uns 9 anos de idade? Que a minha mãe botou a gente na escolinha de natação e quando o professor mandou a gente pular na piscina, ela se apavorou e foi lá e tinha que tirar da piscina e depois tirou da escolinha de natação? Lembram que eu já contei essa história para vocês? Porque ela tinha um trauma com água, porque quase morreu afogada. Quase morreu afogada quando tinha 18 anos, então tinha trauma. Então o que acontece? Aquela atitude dela, que do ponto de vista hoje do adulto que eu sou, com as experiências de vida que eu tenho, com a minha visão hoje de uma mulher adulta, aquela atitude dela foi completamente equivocada. Foi completamente equivocada. Ela cometeu um equívoco monstruoso. Porque ela não conseguiu confiar que os professores da escolinha de natação seriam adultos capazes de cuidar de um potencial afogamento das filhas dela na piscina. Ela não conseguiu confiar. Mas vamos olhar da perspectiva dela. Da perspectiva dela, ela tinha duas filhas. Ela tinha uma cria para ela proteger, né? Que nem eu tenho o Aslan aqui no meu colo, né? E ela, dentro da perspectiva dela, ela viu aquela cria dela ameaçada. Então ela foi lá e botou um ponto final naquela história e imediatamente ela resolveu o problema. Vocês entendem? Então, da perspectiva dela, ela estava sendo hiper amorosa. Da minha perspectiva, enquanto criança, eu não senti aquilo como desamor. Eu não senti. Mas eu não entendi nada. Porque eu falei assim, pô, na hora que eu tava aprendendo, me tira? Poxa vida, como assim? Vocês entendem? E aí nós temos as cabeças diferentes das pessoas se comunicando de formas diferentes e um não entende o outro. Tem até um livro que já me foi recomendado sobre isso, que eu não tô me recordando se eu tenho esse livro, que eu li, eu tenho certeza que eu não li. Mas esse livro me foi recomendado por gente muito boa, que eu acho que é As 7 Formas de Amar, o nome do livro. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí, deixa eu pausar o vídeo. Achei aqui, gente, o nome do livro é As 7 Linguagens do Amor, tá? É de uma pessoa, de um homem chamado Vitor Batista, tá? Eu não tenho esse livro, tá? 7 diversas formas de expressar o amor dentro do casamento. Olha que legal. E os gregos, eu vi aqui numa pesquisa rápida, que os gregos entendiam que existiam 7 formas de amor, né? Os gregos lá da antiguidade. Então, eu discordo, né? Eu acho que existem no mínimo 12, que são os 12 signos astrológicos aí, dentro do mapa de cada pessoa, e a gente vai ter que olhar os aspectos, o planeta no signo, a casa onde o planeta tá e etc, tá? Mas enfim, qual é a mensagem que eu tô querendo dar para vocês hoje? É que
eu escolho a alegria de Deus ao invés da dor, né? No final das contas, gente, todos nós estamos tentando acertar. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, né? E talvez nós possamos exercitar hoje, no dia de hoje, a nossa perspectiva de entendimento, exercitar o nosso entendimento de como os nossos pais tentaram nos amar, dentro da possibilidade deles, né? Dentro da possibilidade deles, né? Basicamente é isso, né? Enfim, eu tenho o texto aí do adolescente que eu ia ler, mas a coisa se desviou para esse assunto, e eu acho que esse assunto é importante, porque é importante também que nós não fiquemos apenas focando no que nos faltou, né? Nas nossas dores, nas nossas tristezas, mas que nós também tentemos olhar para a nossa infância a partir da perspectiva dos nossos pais, que no fim das contas estavam tentando acertar dentro da limitação deles como seres humanos, dominados por um sistema de pensamento do ego, assim como nós ainda estamos, né? E na verdade, se nós formos trazer essa discussão para o âmbito do ensinamento de Um Curso em Milagres, só existe um amor, e esse amor é o amor de Deus, né? Então, esse amor real é o amor que nos chega através da nossa conexão com Deus. O que nós vamos receber das pessoas, né, nos nossos relacionamentos horizontais, né, saindo da nossa perspectiva vertical, né, e indo para a nossa perspectiva horizontal, isto é, do que está acontecendo aqui na Matrix, na terceira dimensão, nós vamos ter amizade, nós vamos ter carinho, nós vamos ter apoio, nós vamos ter cuidado, vamos ter o perdão como a expressão máxima desse amor incondicional de Deus na terceira dimensão. Nós vamos ter a paixão, né? Mas no fim das contas, esse amor que nos nutre mesmo, ele só tem como vir de Deus, né? E como os nossos pais não estavam nessa conexão, esse amor de Deus não pôde, digamos assim, escorrer dos nossos pais até nós. Então agora nos cabe a agradável missão, absolutamente necessária, né? De que nós possamos nos conectar com esse amor de Deus, do divino, através da meditação, para que esse amor de Deus possa brilhar através de nós, escorrer através de nós, não apenas para os nossos descendentes, mas para todas as pessoas que estiverem à nossa volta, tá? Então, basicamente, eu acho que é essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, né? Porque se nós não pudermos olhar, foi aquilo que eu acabei lendo ontem, né? Foi aquilo que eu acabei lendo ontem. Queria agradecer a Thaís, que já mandou um comentário hoje que eu morri de rir, dizendo que já se divertiu com a minha criança interior e com o meu cobertor rosa. Eu tinha certeza que vocês iam gostar do cobertor rosa. O cobertor rosa, ele é um exemplo clássico do que é o estabelecimento da sua relação com a sua criança interior. O cobertor rosa é um símbolo. Vocês não vão se esquecer nunca mais do que é se relacionar com a sua criança interior. É comprar o cobertor rosa para ela viajar de avião. E eu posso dizer para vocês que o cobertor rosa de ontem para hoje ele foi fenomenal, foi fundamental. Travesseiro, cobertor rosa, tudo, né? Então, voltando aqui para eu fechar a minha ideia, para poder fechar o vídeo para vocês. Eu acho que o importante é nós termos em mente sempre que nós estamos numa jornada de expansão das nossas consciências e que a partir do momento em que nós expandimos as nossas consciências, não é mais possível que nós olhemos para os nossos pais com os olhos do julgamento. Se hoje para você não é possível ter um convívio com os seus pais,
ou porque eles passaram para o plano espiritual, ou porque a relação no momento ainda está muito desafiadora, isso não impede de forma nenhuma, aliás, eu acho que isso pede, que isso requer, que você olhe para eles com os olhos do amor e olhe para eles sem julgamento. E olhe para eles entendendo que eles deram o 100% deles. E que foi o 100% deles que possibilitou, para o bem e para o mal, o que deram e o que não deram, o que faltou e o que não faltou, que você chegasse aqui, nessa jornada de cura da criança interior, orientada, capitaneada pelo nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo Divino Espírito Santo, que é a lembrança de Deus em nós. Tá bom, meus amores? Com essa mensagem eu encerro o vídeo de hoje, lembrando que hoje à noite não tem live. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.